No módulo anterior, falamos sobre os riscos ambientais e medidas de controle. Agora, vamos falar sobre os mapas de risco ambientais. Recapitulando, estudamos nas atribuições da CIPA que a CIPA tem por atribuição registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, com auxílio do SESMIT, onde houver. Então, vamos entender um pouco melhor do que se trata o mapa de risco e como vai ser a sua elaboração. O mapa de riscos ambientais consiste na representação gráfica dos riscos à saúde identificada nos locais de trabalho. E ele serve para identificar de forma fácil esses riscos existentes nos setores. Desta maneira, os colaboradores podem identificar os riscos aos quais estão expostos e até mesmo exigir as devidas proteções a estes riscos. Quem vai elaborar o mapa de risco é a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, com o auxílio dos trabalhadores. É importante essa participação dos trabalhadores, pois eles quem conhecem bem a área de trabalho e estão envolvidos diretamente com os riscos ambientais. Os mapas de risco também podem ser elaborados com o auxílio do SESMIT, do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. No módulo anterior, nós estudamos as 5 categorias de riscos ambientais: riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. E agora, para a elaboração dos mapas de risco, nós vamos atrelar uma cor a cada um destes riscos. Então, os riscos físicos são da cor verde, os riscos químicos da cor vermelha, os riscos biológicos da cor marrom, os riscos ergonômicos da cor amarela e os riscos de acidente ou riscos mecânicos da cor azul. Vinculados os riscos às suas cores, vamos continuar na elaboração da legenda. Agora vamos separar aqui 3 círculos, um pequeno, um médio e um grande. O círculo significa o grau de intensidade, então se o círculo for médio, o risco é médio. Se o círculo for grande, o risco é grande. A cor deste círculo vai representar o tipo de risco que ele representa. Então, por exemplo, um círculo pequeno da cor verde significa um risco físico pequeno naquele ambiente de trabalho. Agora vamos pegar outro exemplo, um risco grande, vermelho, num depósito de produtos químicos, por exemplo. Então, vamos associar o tamanho do círculo ao grau de intensidade e a cor deste círculo será um dos 5 riscos ambientais estudados anteriormente. A nossa legenda no mapa de risco vai seguir este modelo: risco pequeno, risco médio, risco grande e as cores: verde para o risco físico, vermelho para o risco químico, marrom para o risco biológico, amarelo para o risco ergonômico e azul para o risco de acidentes. Vejamos um modelo de mapa de risco. Então, uma representação gráfica simples, em 2D, pode seguir a planta baixa da organização. Ao lado temos uma legenda com as cores dos riscos e os respectivos riscos e a legenda dos círculos, pequeno, médio e grande. Risco pequeno, médio e grande. O que a gente pode observar aqui neste mapa de risco? Se observarmos os ambientes administrativos, como a diretoria, a contabilidade, o RH, o telemarketing, a recepção, o TI, todos eles têm riscos amarelos relacionados à ergonomia, devido à jornada de trabalho sentado, devido às situações de estresse gerado nos ambientes administrativos. Então é a associação aqui do risco e intensidade dentro de um ambiente de trabalho. Enquanto um setor de produção, ele tem um risco médio físico, podemos considerar aqui um ruído, uma vibração no setor de produção, o risco médio de acidentes, que seria a projeção de materiais, o risco de queda de mesmo nível, os riscos químicos, produtos químicos em geral utilizados na produção, como contato com óleos e graxas, riscos ergonômicos na movimentação de materiais para lá e para cá no setor produtivo. Se observarmos os banheiros, eles estão associados aqui a um risco pequeno
biológico, enquanto no vestiário tem o biológico e o físico. Podemos associar aqui ao risco dos sanitários, mas também do risco de queda de mesmo nível ali, trocando de roupa, pode resbalar e cair. Então, pessoal, o mapa de risco é essa representação simples dos riscos associados às atividades. Algumas considerações para a gente encerrar esse assunto. Então, a elaboração de um mapa de risco, ele deve seguir alguns passos, como conhecer o processo de trabalho no local, identificar quais os riscos associados às funções, identificar também quais as medidas preventivas e a sua eficácia, os indicadores de saúde, conhecer os levantamentos ambientais já realizados. Então, muitas vezes temos dúvida de quais riscos atrelar a determinada atividade dentro do mapa de risco. Nós podemos observar dentro do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos, se tem riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes nesse departamento. O mapa de risco deve ser construído com base na planta baixa ou esboço do local de trabalho. E os riscos são representados por círculos, o tamanho do círculo indica o grau de risco e a cor do círculo indica o tipo de risco. A elaboração do mapa de risco é responsabilidade da CIPA em conjunto com o SESMIT e não deixem de entrevistar os trabalhadores para entender também as suas necessidades e percepção dos riscos. Agora chegamos no módulo 6 do nosso treinamento. Vamos falar sobre investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho. A investigação de acidentes deve seguir algumas etapas. O primeiro passo é o levantamento dos fatos. Então, ir até o local onde ocorreu o acidente, entrevistar testemunhas, ver câmeras de segurança, entender os fatores reais que geraram um acidente. Importante é não fazer pré-julgamentos nem interpretações, e sim manter a seriedade durante o levantamento dessas informações. O segundo passo da investigação de acidentes e doenças do trabalho é o diagnóstico da ocorrência. Então, se nós levantamos os fatos reais, agora nós vamos apurar esses fatos, objetivando determinar os fatores que ocasionaram esse acidente. Então, se nós levantamos os fatos reais, organizamos essas informações para determinar a causa raiz desse acidente, nós podemos entrar com medidas corretivas, propostas ações de prevenção para evitar que novos acidentes aconteçam. E o quarto passo da investigação de acidentes é fazer o acompanhamento das medidas implantadas ou implementadas para garantir a sua eficácia. Vamos analisar um modelo de registro de acidente de trabalho. Na investigação de acidentes de trabalho, vamos preencher os dados do colaborador para registro da CAT. Então será preenchido o tipo de acidente, se foi acidente ou se é relacionado à doença do trabalho, quem é o responsável pelas informações, se é a chefia imediata ou o SESMIT, a data desse registro, o tipo de acidente, dados como nome, data de nascimento, sexo, setor, chefia do colaborador, telefone para contato e demais dados importantes, local de trabalho, município de trabalho, se houve lesão, a data do acidente, a hora do acidente, sinalizar na investigação se houve testemunhas, qual foi a situação geradora do acidente, o agente causador do acidente, o local específico onde aconteceu o acidente, marcar na imagem qual foi a parte afetada do colaborador, finalizar preenchendo informações de remoção se aplicável e quem são os responsáveis pelas informações. Pessoal, finalizando esta videoaula, falamos sobre os mapas de risco e também sobre as investigações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Agradeço a atenção de todos e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!